Ok, obrigado, Zé. Boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? Como estão? Tudo tranquilo? Como tem passado todos? Espero que com bastante saúde, com muita paz, né? E a gente agradece. Vamos aqui começando mais uma aula, né? Ok, E obrigado, vamos Zé. recebendo todo Boa mundo aí que noite, está chegando, amigos. tá? Tudo bem com Deixa eu ver vocês? aqui Como quem está comigo estão? por Tudo enquanto. tranquilo? Celso Paulo, boa noite, amigo. Tudo bem? Carol também. A gente vai esperando o pessoal ir acessando e entrar, né? E aí a gente já tem condição de seguir aqui com a nossa aula, seguindo tudo aquilo que a gente se propõe a fazer em todas as aulas, né? O Zé tá mandando os links para vocês. Deixa eu ver se ele já mandou no grupo. Já foi enviado no grupo também. Pedi para você mandar no e-mail da Ellen, não sei se você já mandou também. Perfeito, obrigado, Zé. Né? E aí o pessoal vai acessando e daqui a pouco a gente começa a aula aí. Bom, vamos esperando todo mundo entrar, eu estou acompanhando aqui também. A Lilian, boa noite, Lilian. Tudo bem com você? Marilúcia, Regina, Joel, a Meire, Luciana, Maria Lúcia. Tudo bem, gente? Boa noite a todos, viu? Grande alegria estar com vocês aqui nessa noite, tá? Uma noite de aula especial hoje, hein? Nossa amiga Maria Cleide, assessorada pelo Mauro, ok? Então, realmente uma aula especial. A gente vai estar falando a respeito de reencarnação. Vamos só dar 5 minutinhos para que todo mundo entre, né? A Eliana também acabou de entrar, a Cristiane, a Luciana, ok? Legal, gente. Quase aqui em massa já todo mundo, né? Bacana, muito bom, muito bacana. Acho que a Ellen também acabou de entrar, a Verônica, né? Tá virando uma rotina gostosa tudo isso para nós, né? Bacana, gente, que bacana que mesmo que em tudo isso que está acontecendo, né? A gente não está se deixando levar, não está se deixando abater, embora realmente o momento é muito preocupante, é muito triste para tantas e tantas pessoas, né? E para a gente também, pelo receio que a gente tem por nós e pelos nossos familiares, mas mesmo assim, a gente está aqui se mantendo firme, né? Com o propósito do aprendizado, dando sequência às nossas aulas, dando sequência aqui ao nosso estudo e se preparando realmente para que tudo possa passar rápido e a gente consiga dar sequência nas nossas vidas, né? A Beth também acabou de entrar. Oi, Ruth. Ruth também entrou, né? Jalmar. Legal, gente. Legal, muito bom. Acho que está quase todo mundo aqui. Vou esperar mais alguns minutinhos, só para a gente poder realmente dar sequência aqui às nossas atividades, né? Bom, bom mesmo. É um pouco estranho, viu, gente? Eu falar assim pro vazio e ninguém me responder, né? Às vezes eu coloco até aqui o vídeo aqui focando o Zé para dar a impressão que eu estou conversando com ele, porque aí a impressão que eu falo e ninguém me responde, né? O negócio foi estranho. Mas é algo que a gente se acostuma também. Claro que a gente preferia, né? Até conversando com a Cleide agora há pouco, né? Ela falou, eu preferia fazer isso pessoalmente com todo mundo, né? Eu também, Cleide, com certeza, né? Mas, perto daquilo que a gente tem, né? Vamos agradecer pela oportunidade que nós estamos tendo aqui. Agradecer o Jalmar e a Beth pela aula da semana passada, que foi muito bacana, foi muito legal, né? E todas as nossas aulas estão ficando aí no Facebook, no link que vocês estão tendo acesso, e elas também estão no YouTube, viu, gente? Se quiserem recomendar para outras pessoas, para outros amigos que desejam ver, assim como quiserem passar o link das nossas aulas para alguém que queira assistir, né? Pra, de repente, ter uma noção de como é a escola, de como funcionam as coisas aqui, também está liberado, tá bom?
Outras pessoas que não são alunos também podem assistir, né? Bem aberto e bem livre, realmente, o trabalho aí, a nossa divulgação que a gente faz da escola e da doutrina espírita, com todas as pessoas, né? Então, graças a Deus, vamos realmente ficar felizes, porque muita e muita gente realmente participando junto com a gente aí. Bom, vou ver se tem mais alguém. Vou ver. Perfeito. Acho que eu já falei todo mundo que está aqui, né? Estou sentindo falta de algumas pessoas, mas alguns, às vezes, por questão de conexão, por questão realmente de outros compromissos que se tenha, né? Às vezes a pessoa não vai conseguir participar ao vivo. Mas a gente está tendo, assim, uma frequência muito boa. Nas duas últimas aulas que nós transmitimos, a gente teve aí o feedback de alguns que a gente não tinha, né? E graças a Deus foi 100% de presença, todo mundo assistiu a aula. Isso é muito bom, isso é bom, isso é legal, e a gente fica muito feliz, realmente, porque as coisas estão caminhando dessa maneira. Bom, então acho que já é o suficiente, né? Vamos então partir para a nossa abertura, ok? E aí, na sequência, o Zé já vai colocar aí o Quanta Luz para a gente, ou desculpa, Quanta Luz não, o Hino dos Aprendizes, para que a gente possa seguir aí o protocolo de abertura. Bom, então que nós possamos levar os pensamentos até Jesus nesse momento, agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos. Peço sempre para que nós possamos nos lembrar de toda a equipe espiritual que nos acompanha, que nos envolve, ali do irmão Rodolfo, todos os nossos instrutores espirituais que ali estão conosco, que nós possamos também imaginar que ali estamos, naquele salão, sentados, aquela musiquinha calma e tranquila tocando, nos envolvendo, enchendo os nossos corações de alegria, para que nós tenhamos condições de receber esse pão nosso, que é essa aula de hoje, né? Esse pão espiritual que vem até nós, alimentar o nosso espírito tão carente, tão necessitado, esse alimento espiritual, essa força, desse equilíbrio divino, para que nós possamos renovar as nossas energias e estarmos mais em condições de seguir nas lutas diárias, seguir apesar de todos os desafios, de todos os contratempos, de tudo aquilo que vem de alguma maneira sendo obstáculo em nosso caminho, nós possamos seguir cada vez mais, né? Seguir nos envolvendo em muita luz e muita paz, e com a graça de Jesus, nós possamos realmente lembrar do nosso mestre querido, do nosso mestre amigo, de Jesus. Antes de Jesus, que a gente possa lembrar também do nosso querido amigo, irmão Rodolfo, que nos abraçou por tantas e tantas semanas, né? Nos recebeu ali na sua casa, a Fraternidade Espírita Irmão Rodolfo, e com certeza continua mantendo seus trabalhos, né? Fortes, decididos, cada vez mais envolvendo e auxiliando tantos e tantos irmãos que ali estão em necessidade. Que nós possamos, junto do irmão Rodolfo, pedir a presença do nosso querido amigo, nosso querido irmão Jesus. Abençoe-nos, Pai. Que nós possamos realmente essa noite compreender a sua mensagem de luz, a sua mensagem de amor, e que ela possa realmente estar em nossos corações, para que ela não seja apenas representada da boca para fora, mas sim que ela esteja presente em nossas atitudes, em nossos corações, para que tenhamos condições de que, com a sua graça, com a tua força e com os teus ensinamentos, seguindo cada vez mais em frente, em direção ao alto, e mostrando a cada um daqueles que estão ao nosso lado, por conta do teu exemplo, nós também vamos deixando o nosso. E vamos seguindo as suas orientações, os seus ensinamentos, e deixando para aquele irmão que está do nosso lado também o nosso exemplo de amor, nosso exemplo de abnegação, de paz e serenidade. E fé de que superaremos todos os desafios e vamos em encontro ao nosso querido Pai, nosso Criador, o nosso Deus, que nos abraça nesse instante, que nos envolve em muita luz,
nos abençoa, para que nós tenhamos força e possamos aproveitar ao máximo a nossa experiência da reencarnação. Com todos os desafios que temos, mas que sejamos soldados fortes e determinados para, acima dos desafios, também seguir junto do Pai Criador. E assim, agradecemos a todos os benfeitores espirituais que estão conosco nesse momento e, orando a oração que o Mestre nos ensinou, nós vamos iniciar as atividades dessa noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Pois esse é o vosso reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Assim seja, graças a Deus. Antes do Zé colocar o vídeo, a música dos aprendizes, eu vou pedir para Cleide, por favor, minha querida, desliga o seu microfone, porque senão vai dar interferência aqui na transmissão, tá? Faz essa gentileza aí para mim, por favor, tá bom? E Zé, agora, por favor, coloque para nós a prece dos aprendizes. Ok. Ok, certo, Zé? Podemos seguir? Dá um ok para mim, Zé, por favor. Deixa eu só saudar as pessoas que chegaram, então. Só um minutinho, por favor. Zé, eu não ouvi a música. Depois você consegue acompanhar na gravação, Cleide. Só deixa eu saudar, dar boa noite aqui para as pessoas que chegaram agora, né? A Lourdes, boa noite, Lourdes.
o Alexandre, eu não tinha falado com ele ainda, a nossa amiga Eliette. Oi, Eliette, que bacana, você está aqui acompanhando a aula com a gente, legal. A Dani também, a Adriana, tá? Boa noite, turma, que bom, tá? Então, vamos passar o Mauro, vai fazer a leitura ao vivo, né? Pode fazer, Mauro, para a gente, então, a leitura do seu tema aí. Já já a gente já passa para a Cleide também, tá? Só um minutinho, então, Mauro. Fica com você agora. Bom, boa noite a todos. O tema é cultivar o silêncio é lutar pela paz interna, vencendo a agitação do mundo. Como cultivar o silêncio interior nesses tempos de tanta evolução e tecnológica? A paz interna é uma dávida de Deus. Procuro às vezes me afastar da agitação atual dos noticiários e fofocas da mídia. Para falar a verdade, não gosto de agitação e nem de ouvir notícia ruim. Mas também avalio que não posso ficar alheio a tudo e não contestar certas insinuações ditas pelo ser humano. Agora luto muito comigo mesmo pela minha paz interna e confesso que não é nada fácil conseguir alguns momentos de tranquilidade. Agora me parece que vencer a agitação do mundo seja até mais fácil, pois vivemos por comparações. Exemplo, nós aqui não temos tsunami nem terremotos. Aí falamos, estão vendo? Lá fora a situação é outra. Tudo de ruim acontece. Mas parece que assim mesmo esse pessoal consegue se superar e ter uma situação melhor que a do nosso país. Minha agitação é interna. O que me preocupa às vezes me tira o sono e me tira o sono. E poucas das vezes até resolve problemas. Dei esta volta toda para falar desse tema, mas o que realmente funciona e me deixa em paz é a oração quando consigo fazê-la com fé. Isso aí. Legal, Mauro, muito obrigado pelo seu tema, tá? Muito bacana mesmo, legal, muito jóia. Agora a gente tem outro aí, né, Zé? Você coloca, por gentileza, acho que é da Maria Lúcia, né? Vai lá, fica à vontade. Tema 33. Falar pouco e certo é dizer muito em poucas palavras. Eu falo muito, com minha família, com meus amigos, ou mesmo com alguém que encontro. Mas gosto também de ouvir, e sei que em muitos casos ouvir ajuda muito. Como todos já sabem, passei por uma grande cirurgia há um tempo atrás. Tive alguns momentos em que comecei a ficar em depressão. Uma noite em que eu estava muito triste, ligou uma grande amiga para saber como eu estava. E foi um chororô só. Minha amiga me ouviu e logo com poucas palavras me fez entender o meu momento. Tento aprender um pouco em cada situação. Esse momento para mim foi um aprendizado, que com poucas palavras minha amiga me ajudou muito. Sou falível, por isso estou encarnada, mas sigo aprendendo sempre. Tema 29. Somente após superar o transitório poderá o aprendiz conquistar a individualidade eterna. Superar o transitório significa, no meu entendimento, superar as situações diárias, as dificuldades, enfim, todas as provas da vida, usando a inteligência moral, a partir do momento em que o desenvolvimento das minhas virtudes me propicie essa superação. Mas para isso é necessário muito esforço da minha parte, pois apesar de reconhecer as minhas falhas e aos poucos ir tomando conhecimento delas, ainda é necessário vencê-las, e isso demanda tempo, dedicação e indulgência para comigo mesmo. É um processo, e a velocidade de aprendizado vai de acordo com o meu livre-arbítrio. Conquistar a individualidade eterna é conquistar a consciência da minha individualidade e, ao mesmo tempo, compreender o coletivo, e que somente estarei bem se todos ao meu redor estiverem bem também.
Não, tá tranquilo. Pode deixar, eu acho que deu para ficar legal. Ficou legal, tá? Tá bacana. Tinha um pouco de sonzinho no fundo, mas não tem problema não, tá bom? São ajustes necessários que a gente vai fazendo ao longo do tempo. E peço que todos realmente tenham, tenham paciência, porque ninguém aqui é profissional, não. Né? A gente tá fazendo melhor, mas às vezes a gente esquece e assim a gente toca a vida. Bom? Tem mais alguns, Só isso mesmo? Tá, perfeito, então. Bom, gente, então, legal, obrigado. Então, o que nós, agora a gente vai, daqui a pouquinho, né, já passar para a Cleide, lembrando a respeito dos temas que são importantes, né, é importante a gente tentar fazer essa leitura agora também, né, agora a gente já não está lendo na frente de todo mundo, a gente grava o áudio, acaba enviando, vamos aproveitar aí as pessoas que nunca fizeram a leitura do tema. Pô, faz aí, escolhe um teminha seu, manda junto, entendeu? Ficou mais fácil agora, mais simples, né? Então vamos aproveitar essa oportunidade, porque a escola está chegando no fim, gente. Hoje é a aula 101, né? A gente já está caminhando realmente para o fim, ok? Do curso. Então, se você, durante 100 aulas, não faltou um pouquinho de coragem, de repente, para poder fazer a leitura do tema, aproveita agora, tá bom? Aproveita agora, nesse momento, né? Da gente tá mais em casa, todo mundo está bastante emotivo, ok? Então vamos aproveitar esse instante realmente para poder seguir realmente essa recomendação tão importante da escola. Bom, lembro também a respeito da caderneta, né? E não adianta dizer que não está acontecendo nada, que você não tem nada que colocar na caderneta, que eu não acredito, ok? Você está o dia inteiro em casa com a tua família, né? Pelo menos a maioria de vocês aí. Então, com certeza está acontecendo muita coisa. Então, tem muita coisa para poder colocar na caderneta. Tá bom? Tem muita coisa mesmo. Então, vamos colocar. Legal, então, gente. Ok? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Face, ver se alguém colocou aqui alguma coisa. E o Dirceu? Dirceu? Oi, pode falar, Mauro. A gente não ouviu os temas, não, aí, não sei, só para vocês saberem aí. Dos dois temas que Ah, nós não ouvimos, não. então, Teve você, problema? não ouviu por quê? Só te explicando rapidamente. Você não ouviu porque você vai só conseguir ouvir no Facebook, entendeu? Então, a hora que você assistir a gravação, você vai perceber que eles estavam lá. É que na nossa transmissão aqui, como a gente faz, a gente não consegue. Isso aí é um arquivo que o Zé, ele coloca em anexo ali na transmissão, tá bom? Ok. Mas pode ficar tranquilo que eles ocorreram, que eles aconteceram, tá? Pensei que era só nós aqui que não tinha ouvido. Não, fica tranquilo. Eu também tive essa impressão no início, mas acabei me habituando aqui. Deixa eu ver se tem algum comentário. É só os boa noites mesmo. Então, gente, o esquema é o mesmo, tá bom? Eu vou passar para a Cleide. Então, se tiver alguma pergunta, se tiver algum comentário, tá bom? Passa Passa para o Zé, o Zé. Olha lá, Cleide, né? eu, A minha gente vai gente. estar junto. A gente vai estar junto todos aqui, né? E se ela sentir necessidade, a gente dá aquele apoio, realmente, como a gente sempre combinou com todo mundo, tá bom? Mas é uma oportunidade legal, né? Semana passada foi João Mário, hoje é a Cleide, ainda tem a Beth e tem a Cris, né? Que vai dar aula. E eu acho que a Adriana também deve dar uma aula para a gente aí também, né? Uma coisa que a gente está negociando ainda, mas eu acho que logo, logo vai rolar, né? Mas é uma experiência muito boa que a gente possa aí vibrar por ela, meus queridos, ok? E realmente se tiver algum questionamento, alguma pergunta, algum comentário, coloca aí no Face que o Zé vai fazendo as observações e as interações na medida que for acontecendo, tá bom? Então vamos vibrar aí pela nossa amiga Cleide, pela coragem dela de estar aqui, né? E torcer realmente para que ela possa colocar aí com o coração tudo aquilo que ela preparou para gente. Boa noite, Cleide. Aí é contigo agora, minha querida. Vai lá. Boa noite. É um prazer imenso aqui pela primeira vez. Gostaria de estar na sala do irmão Rodolfo, porque a interação seria melhor, o compartilhamento seria muito mais fácil, vocês iam me ajudar muito mais nas perguntas,
nas informações, mas é o que temos para hoje, é dessa forma, e agradecemos a Deus, né, por essa oportunidade, desse recurso que temos para não atrasarmos as nossas aulas. Então, amigos, irmãos de luz, eu agradeço a Jesus e a Deus, primeiramente, a oportunidade de ser um instrumento nesse momento, de passar um pouquinho desse conhecimento que eu estou adquirindo na escola de aprendiz. Não sou nenhuma palestrante e digo para vocês algumas perguntas, como diz a nossa irmã Cibele, pergunte de seu. Então, eu vou passar aquilo que eu vi de melhor na reencarnação. Eu vou passar uma reencarnação fácil, porque não adiantaria aprofundar-nos muito, porque o assunto da reencarnação é vasto e não vai cessar jamais. Então, pelo pouco tempo que nós temos, seria muito extenso se aprofundássemos mais. Tá? Então, nossa aula é a 101. Vamos pedir aos mentores, ao irmão Rodolfo, que nos intue, que nos inspire, que nos traga o conhecimento que já adquirimos nesses anos, e que eu possa, com claridade, fazer com que vocês, na medida do possível, entendam um pouquinho. Obrigado, que assim seja para todos. Aula 101, reencarnação. Segundo Allan Kardec, a define como a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. O que é que ele quis dizer? Ele quis dizer que a gente reencarna não mais com esse envoltório, esse corpo que estamos aqui hoje. Vamos reencarnando com outros corpos. Vamos vestirmos com o mesmo perispírito em outro corpo. Como esse corpo pode ser moldado? Temos esse corpo na próxima reencarnação. Vêm algumas coisas parecidas com as outras encarnações? Vêm. Mas o espírito, o perispírito, sempre será o mesmo. É uma lei universal que se aplica a todos os seres vivos. A uma flor que fernece, quer dizer, cessa a existência, volta a outra flor. Um animal que sucumbe à doença ou à velhice, retoma numa outra ninhada. Também é capaz de explicar nossa missão na Terra, a ligação entre a vida material e a vida espiritual, e como se dá o melhoramento progressivo da humanidade. Explicação para as injustiças sociais, dificuldades familiares, acontecimentos na vida e em outros. Então, a reencarnação, ela nos traz tudo isso, traz o progresso, porque reencarnamos com o objetivo de evolução, de aprimoramento. Vocês poderiam perguntar, mas a gente não evolui lá também? Sim, mas aqui as provas são melhores, são mais rápidas. Então, é necessidade nossa, do nosso espírito, reencarnarmos. Não é? Então, e para quê? Não somente só em reencarnarmos, não. É como diz o texto. Avanços familiares, as injustiças que cometemos em outras reencarnações. A gente volta para rever isso, não como castigo. Não é castigo.
É apenas para evoluirmos mais rápidos e também aquelas desavenças. Vamos nos encontrar com aquelas pessoas que fizeram, nós fizemos o mal e fizemos o bem. Olha que bacana. Não é somente uma hipótese de ser só o mal. Não, nós vamos encontrar as pessoas também que nós amamos nas outras encarnações. Isso é maravilhoso, né? A reencarnação também como ciência, nossa, isso é importantíssimo. Como diz Allan Kardec, não vamos separar o espiritismo da ciência nunca, né? Então, a ciência vem buscar novas provas sobre a reencarnação. Muitas, são vastos assuntos, vocês precisam ver. Muito grande. Então, segundo a ciência, ela vem comprovar a reencarnação não está sendo difícil a ciência comprovar. Por quê? Porque muitas pesquisas, muitas coisas já fizeram que comprovam a reencarnação até hoje. Esse professor Ian Stevenson, ele levou esse campo a avanços consideráveis. Nossa, ele pesquisou anos e anos. As pesquisas envolvendo o tema estudam evidências que podem ser classificadas em 3 tipos. Ele definiu em 3 tipos diferentes. O primeiro deles se refere a episódios nos quais as pessoas falam espontaneamente sobre os fatos e lembrança do que terem sido a sua vida anterior. A gente conhece, a gente sabe que muita gente, né, relata suas vidas anteriores. Ele tem provas, livros, documentários, que as pessoas relatam assim, muitíssimo, as vidas anteriores. Não somente a última encarnação, às vezes a penúltima, antepenúltima, não é? O segundo deriva da regressão hipnótica. Como assim, regressão hipnótica? Através da regressão hipnótica, a gente conhece as nossas vidas passadas. Mas a nossa doutrina, o espiritismo, ela, entre aspas, ela não aceita muito a regressão. Ela é aplicada quando uma necessidade psicológica ou quando o ser humano tem uma deficiência nessa encarnação, um problema que não consegue sair desse problema, já fez terapias, já vem no estudo com psiquiatra, e os traumas continuam. Então, Alberto Almeida, ele sempre falava que regressão não é feito por qualquer pessoa e só podemos aplicar essa regressão numa necessidade extrema, quando não há mais outros recursos. E nessa deriva de regressão hipnótica, realmente vamos buscar aquilo que está nos dificultando hoje. Entendeu? Então alguns traumas, e que ali, na regressão, ela é falada, sugerida, e não é uma regressão que vai fazer com que eu melhore aquilo que eu trouxe de renascenças e outras reencarnações. E o terceiro está relacionado às mensagens tipos mediúnica. Quantas mensagens mediúnicas nós temos, revelações de outras encarnações. Nós temos aqui uma reencarnação de Sigismundo, não é? Essa reencarnação de Sigismundo, ela é muito ampla. Ela nos traz
Não vai dar tempo. tanta, é como se diz, tanta sabedoria que eu não sei nem se eu vou poder relatar o caso de Sigismundo, não é? Dessas coisas. E também outras coisas. Tem uma também que Divaldo conta, que eu vou contar para vocês. Ele estava na Mansão do Caminho, fazendo uma palestra normal, um caso assim rápido, e nessa palestra dele, ele estava contando sobre estava falando sobre a reencarnação. Fez a palestra, falou dos transtornos familiares, né, das angústias, de fatos, né, que aconteceram em outras reencarnações. Quando ele termina a palestra, aparece uma jovem e diz: Divaldo, eu agora já sei o que aconteceu comigo, o que está acontecendo. Porque minha filha tem tanta aversão da minha pessoa. E eu gostaria que você me ajudasse, porque eu já não tenho mais nada a fazer. Eu amo minha filha, já fiz de tudo. O que é que você pode me ajudar? Aí ele disse: eu vou me reunir com os mentores, quer dizer, com a mentora, né, Joana de Anjos, e eu trago depois para você. Como ele ia ter outra palestra no outro dia, então ele perguntou, né, a Joana, e Joana disse que foi um fato ocorrido no parto. Como assim? Um fato ocorrido no parto? Sim. Aí, ele foi fazer a segunda palestra, ela estava lá, ela tinha trazido a família inteira, sogra, sogro, esposo, e falou isso para ela: olha, os mentores falaram que foi uma coisa que aconteceu no parto, mas não aconteceu nada no parto. Não aconteceu nada, foi tudo normal, um parto normal, ligeiro, meu marido filmou, foi tudo bem. Mas você tem certeza que não aconteceu nada? Aí vai, conversa bem. Ela lembrou que houve uma palavra, uma coisa assim, que ela disse assim, quando o médico, a menina nasceu, o médico fez, uma menina. Ela fez assim: nossa, que pena. Então, quando ela diz assim, que pena, né, o espírito, claro, ouviu, o espírito ouviu e disse, não para ela, claro, né, para ele mesmo: já que você não gosta de mim, eu não vou gostar de você. Você vê que, veja como são os relacionamentos. Apenas uma palavra e a criança não aceitava o peito, não aceitou o peito, não aceitava o abraço. E o que aconteceu? Eu estou falando esse fato para vocês verem que tudo tem uma solução. Ela disse: então, o que é que eu posso fazer? Você vai falar com o espírito. Mas como eu falar com o espírito? Vai deixar. Mas é uma criança. Não estou falando que você vai falar com a criança, você vai falar com o espírito quando dormir. Quando dormir, você vai conversar, que você o ama, tudo bem. Mas você tem que fazer até os 3 anos. Porque depois dos 3 anos, não tem mais jeito. Tá, então ela fez 6 meses, e nos 6 meses, ela falava toda noite que amava, que gostava, que tinha feito tudo. E nos 6 meses, a criança já estava, já com quase 3 anos, e ela sai correndo e disse: mamãe, eu tive um sonho com você. Eu sonhei que você me amava. A primeira vez que ela tinha tido. Então, estou falando isso porque a reencarnação, né, vem logo, porque vem o outro texto, pode ser outro texto, não é? Passa.
vem relacionando nesse fato da idade, do comportamento relacionado, né, a essa idade. Mas vamos lá. Então, foi isso. Eu não posso me abranger mais, ter mais coisa, mas para não me alongar muito. Mais de 2.000 casos investigados mundialmente. Mais facilmente encontramos em culturas com uma crença em reencarnação. Então, todos esses países que eu vou falar agora acreditavam na reencarnação. Aonde acreditavam? Na Índia, na Sri Lanka, na Turquia, no Líbano, na Tailândia. Todos esses países acreditavam na reencarnação. E na Myanmar. Todos esses países. Então, não é só do Brasil, não. Todos os países. A reencarnação vem muito antes de Cristo, olha, já se falava em reencarnação. Agora, idade e comportamento relacionado a vidas anteriores. Então, eu falei de Divaldo, nesse caso da criança, que geralmente começa na idade de 2 a 5 anos e cessa de 5 a 8. Tem alguma coisa aí para você falar? Mauro vai ali olhar, ver se tem alguma coisa para falar nesse sentido. Idade 4. Que a reencarnação, ela começa, ela finda com 5 anos. Né? Ela cessa com 5 anos. Tem alguns livros que elas falam que vai até 8 anos, né? De 7 a 8. Vai de 5 a 7 a 8 anos. Mas as biografias, às vezes, você encontra pesquisando que vai até 7, outras vão até 8, mas nesse período, né, que se dá na infância até 7 anos, as lembranças são intensas. As crianças, elas lembram de detalhes da outra encarnação, onde nasceram, quais são os pais, o que foi que viveram, né? As emoções com familiares anteriores, que não aceitam os pais atuais, meus pais não são esses, são de outras encarnações, eles relatam os pais de antigamente, né? E também tem fobias relacionadas com o modo como a pessoa morre, né? Como a pessoa desencarna. Tem um fato aqui relacionado a esse da fobia relacionada com a morte, que o Ian Stevenson, ele relata que tinha uma menina que ela tinha muito medo de água. Foi aí que ela fez a regressão e descobriu que ela morreu afogada. Ela tinha pavor de tomar banho de água, de mar, ela não ia. Então, não tinha mais nada a fazer e ela só veio descobrir, depois que ela fez a regressão, e descobriu que ela se afogou. Uma de suas encarnações, olha, encarnações de milênios, veja que não é somente as encarnações atuais. Essa reencarnação dela é de milênios atrás, e ela até aquele momento, antes de fazer a regressão, ela sofria com essa fobia. Então, quantas pessoas hoje, no nosso meio, não sofrem com altura, com quarto fechado, com luz apagada? Às vezes não é nem dessas encarnações, dessas que vêm agora, né? Dessas antes ou depois, ou mas não, são de muitas encarnações, e traz aquela marca no perispírito até hoje. E comidas e substâncias viciantes. Nossa, eu vou te contar nessa substância viciante, que a Adenal conta, lá, que foi até Hernani, no livro de Hernani Guimarães, que ele, no livro dele, ele relata que uma criança de 4 anos, que morava em Franco da Rocha, ele nasceu e, com 4 anos, ele saiu da cidade dele,
sozinho, não falou com ninguém, andou 20 quilômetros e foi atrás de substâncias, maconha, né? Para não dizer... Como que você pode dizer assim, como pode ser que uma criança de 4 anos, ela sai sozinha, não avisa ninguém e vai atrás? Olha que ela trouxe isso no seu perispírito, está agindo no seu corpo atual, na sua vontade. São atitudes viciantes que nós trazemos de outras encarnações. Quantas coisas a gente não traz de outras encarnações? De comida, não é? Então, essa criança trouxe o vício, né, do entorpecente, que com 4 anos, a criança, né? Por que 4 anos? Porque 4 anos ainda está, né, com o espírito de lá, que reencarnou. Porque só vai esquecer a partir de 7, como eu falei para vocês, ou de 8 anos. Tá bom? Agora vamos às encarnações importantes. Nós tivemos muitas reencarnações importantes, né? Mas eu vou só relatar 2 que nós achamos assim mais importantes, porque eu poderia falar de Francisco de Assis, uma das reencarnações dele foi lindíssima, né? E outros mais, né? Mas eu vou falar só de Emmanuel, né? Que foi médium de Chico Xavier, né? Em 1517, reencarnou em Portugal e foi ao Brasil como padre jesuíta Manuel da Nóbrega. Ele era um padre, né, jesuíta, que chamava Manuel da Nóbrega. Trabalhou na defesa dos índios brasileiros. Em 1613, na Espanha, foi conhecido como padre Damiano, sacerdote e educador. Olha que Manuel já vem trazendo essa bagagem de educador. No século I a.C., foi o senador romano Públio Lentulus. Morreu na Galileia. Morou na Galileia. Morou, desculpe, viu? Morou na Galileia, onde conheceu Cristo e escreveu ao César com detalhes suas impressões. Eu não sei, Disseu, se você acha que eu devo ler a carta que ele escreveu ao senador César. Eu acho que vai avançar um pouquinho, Cleide. Vamos fazer o seguinte, acho que está bem detalhado o que você realmente falou do Emmanuel, e está bacana, entendeu? Mas, se sobrar tempo no final, aí você pode até ler. Ler a carta que ele escreveu a ele, né? Isso, lê no final, se houver tempo, tá bom? Senão, é perigoso realmente um tempo não ser suficiente para você, tá bom? Tá bom. Então, vamos dar na reencarnação importante, né, que foi de Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Franco hoje, né? Esse espírito tem diversas encarnações na área religiosa. Em 1761, reencarnou em Salvador, Bahia, como Abadesa Joana Angélica de Jesus. Participou na independência do Brasil, e em 1651, no México, conhecida como Sor Joane Inês La Cruz, a maior intelectual feminina e maior escritora barroca do século de ouro espanhol. No século I a.C., foi Joana de Cusa, morou em Israel, e converteu-se ao cristianismo após conhecer Jesus. Olha, ela foi uma criança a mais inteligente do século, de todos os séculos. Foi Joana de Ângeles. Não vou mais falar mais. Vocês conhecem muita coisa dela, né? Então, eu vou me abster de não falar muito. Vamos falar de reencarnações de outros mundos. Mas como assim? Existem outros planetas? Reencarnamos em outros planetas? Ou nós mesmos já encarnamos em outros planetas?
Sim, já encarnamos em outros planetas. Já reencarnamos em outros planetas. A Terra está comandada por uma equipe de espíritos superiores dirigido por Jesus Cristo. Estes espíritos coordenam as reencarnações maciças no planeta para contribuir no seu progresso. Os planetas passam por ciclos de evolução e, com eles, as suas humanidades. Os espíritos não acompanham a evolução do planeta, reencarnam em mundos inferiores. Diz assim, os espíritos que não acompanham a evolução do planeta, reencarnam em mundos inferiores. Na Terra, reencarnaram espíritos vindos de capela há mais ou menos uns 20 a 30 mil anos e formaram as civilizações egípcias, judaicas, bramânicas e indo-europeias. Atualmente, a Terra encontra-se em um processo de transição, retirando espíritos inferiores e recebendo espíritos de um mundo mais adiantado. Vocês já ouviram falar, né, que essas crianças já estão nascendo desde 2020, desde 2000. Divaldo fala que desde 2000 as crianças estão nascendo para a evolução desses planetas. Então, já vem falando, a Disseu já falou muito lá, né, que realmente quem não evoluir não vai ficar nesse planeta. Mas por quê? Porque Deus vai castigar? Não. É que nossa atmosfera não condiz com o planeta que vai ser regenerado. Nós vamos partir para outros planetas, onde a nossa consciência, a nossa evolução está mais para aquele lado. Entendeu? Não é castigo, não. É apenas nossa evolução. Se tiver alguma pergunta depois, pergunta que a gente vai explicando mais. É esse? Reencarnação e a igreja. Até meados do século VI, todo o cristianismo aceitava a reencarnação, que a cultura religiosa oriental já proclamava milênios antes da era cristã, como fato incontestável, norteador dos princípios da justiça divina, que sempre dá oportunidade ao homem para rever seus erros e recomeçar o trabalho de sua regeneração na nova existência. Olha que bonito, né? Quer dizer, ela nos dá a oportunidade, né, de rever nossos erros, como eu tinha falado antes aqui, né? Aconteceu, porém, que o segundo concílio de Constantinopla, reunião de autoridades eclesiásticas, atual, na Istambul, em decisão política para atender exigências do Império Bizantino, resolveu abolir tal convicção, substituindo-a pela ressurreição, que contraria todos os princípios da ciência, pois admite a volta do ser, por ocasião de um suposto juízo final, no mesmo corpo, já desintegrado em todos os seus elementos constitutivos. Não pode existir isso, né? O que aconteceu, na verdade, é que Teodora, a esposa do famoso imperador Justiniano, escravocrata, desumana e muito preconceituosa, temia retomar ao mundo na pele de uma escrava negra, e por isso desencadeou uma forte pressão sobre o Papa da época, Virgílio, que subira ao poder através de criminosas intervenções políticas, satisfazia todos os seus desejos de Teodora, que eram lei. Teodora, que eram lei. Agindo dessa maneira, como se fosse soberana em suas decisões. A Assembleia dos Bispos
houve por bem afirmar que a reencarnação não existia. Então, aconteceu isso, ela pediu, né? Aí teve uma reunião do Vaticano e aboliu Do Vaticano não, meu Deus. Nem vê. é o concílio, bem, é o concílio, né? E tirou a reencarnação, como se isso, e ficou como ressurreição. Então, a partir daquele momento, não se falava mais em reencarnação, se falava em ressurreição. E acabou. Agora temos os livros, né? Algumas indicações para leitura, né? Como eu falei, Deixa eu ver. Galera. de Brian Wills, né? Que eu não sei ler, de Ivone Pereira. Eu vou- Muitas encarnações, esse caso mesmo de Ivone Deixa eu Pereira, ver que ela isso agora. reencarnou. deixa eu dar aqui. Mauro agora vai ler, viu? Algumas coisas. Tem alguns livros aqui que um deles eu já li 2 vezes, que é muito bom, que é o do Brian Weiss. Se trata de um caso ocorrido nos Estados Unidos. Esse é um médico de renome, né, um psiquiatra e pesquisador. Ele viu na época as suas crenças e sua carreira virarem pelo avesso ao tratar de uma moça chamada Catarina. E o que ele comenta, como ele narra os fatos da vida dele, que ela jamais poderia conhecer e transmitir mensagens de espíritos altamente desenvolvidos. Quer dizer, ele não acreditava e ela, quando foi tratada por ele, ela começou a relatar a vida dele, inclusive dos avós dele e tal, e ele ficou muito impressionado com isso. Pensei que você não estava ouvindo. E esse livro aí é ótimo para quem gosta de ler essa parte de reencarnação, né? E ele esse livro é tão vendido e já vendeu mais de 2,5 milhões de livros, só para você ter uma ideia. Agora tem esse outro livro, que é do Jim Tucker, Vida Antes da Vida. Também é um livro muito bom. Eu andei dando umas olhadas nele. Cedo, tudo bem. Se estender mais. Esse Jim Tucker, ele comenta sobre crianças que relatam de lembranças de uma vida anterior. Elas começam a falar espontaneamente, né, sobre isso quando tem 2 ou 3 anos de idade. Algumas se referem a parentes dos falecidos, outros descrevem a vida de um estranho. Elas podem fornecer detalhes a respeito de membros da antiga família. Muitos deles têm marcas de nascença. Nesse caso, desse Dr. Jim Tucker, Vida Antes da Vida. Marca de nascença, como eu falei, tinha esse bombeiro que ele tem livros que ele relata realmente essas marcas de nascença, né? E quando a reencarnação se dá assim, com poucos anos, a marca de nascença ela vem mais nítida, ela vem mais significativa no corpo humano. Quanto mais rápida a reencarnação, mais nítidos você vai ver essas marcas de nascença. E tem também esse da Ivone Pereira, que é um caso de reencontro de 2 almas que têm se amado ao longo de sucessivas existências, marcadas por erros e paixões, né? É um caso que aconteceu na Polônia, de um engenheiro e depois no Brasil reencontrou em uma das encarnações seu grande amor no Brasil. São 3 casos aí, 3 livros, e pelo menos um deles eu recomendo muito, que é o Brian Weiss, né? Muitas vidas, muitos mestres. Agora não sei se tem alguma coisa para comentar, está até cedo ainda, né? Você não vai ler aquele negócio? Posso ler a carta, né? Pode ler, Cleide, pode ler. Fique à vontade, tá? O conteúdo, basicamente, você ia apresentar. Você já apresentou, foi isso? É isso? Terminamos.
Perfeito, então. Então, vamos pedir, olha, enquanto a Cleide vai fazer a leitura da carta, ela fala um pouquinho mais qual carta é essa. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta para poder contribuir, né, com a aula, esteja à vontade para poder fazer no Facebook, que a gente está atento aqui, a gente vai depois fazer um apanhado geral de tudo que que a Cleide e o Mauro comentaram, tá bom? Pode ler então, Cleide. A carta foi escrita por Emmanuel, né, que na época não era Emmanuel, né? De acordo com o Espiritismo, foi encontrada uma carta do senador nos arquivos do Duque de Cesadini, na cidade de Roma, enviada de Jerusalém na época de Jesus, endereçada ao imperador romano Tibério. Nela haveria uma descrição física e moral de Jesus, feita pelo senador. O teor da carta é o seguinte: sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado, o profeta da verdade. E os discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em virtude, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra. É um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto, e há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são estendidos até as orelhas, e das orelhas até as pátuas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio da sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos. Seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face. De uma cor moderada, o nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos. Não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol, porém ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplande, apavora, e quando ameniza, faz chorar, faz-se amar, e alegria com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestras contenta muito, mas faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma beleza, de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por essas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dai-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem, vendo-o assim. Porém, sua presença, falando com ele,
tremem e o admiram. Dizem que é um tal homem nunca for ouvido por essas partes. Em verdade, segundo dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina, como ensina esse Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por esses malignos hebreus. Diz-me que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem, com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a tua obediência, estou prontíssimo. Aquilo que a tua majestade ordenar, será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo. Públio Lentulus, legado de Tibério na Judéia, Fisiome, centésima luna secunda. Carta faz uma descrição física da personalidade de Jesus, de acordo com a concepção cristã. Ok, Cleide, tudo bem? Olha eu aqui. Ó, tem algumas perguntas para você aqui, tá? Vamos lá. Vamos Tem lá. umas que eu realmente eu nem sei responder. Então, vamos ver se você leu alguma coisa a respeito. Tem uma pergunta da Adriana. Deixa eu achar aqui. Nossa, não diga que não comprei. Ó, vamos lá. Vamos ouvir a pergunta dela. Se você não souber, realmente eu nunca vi nada na literatura parecido. Vamos ver se você leu alguma coisa a respeito. Os espíritos que estão reencarnando... Não, desculpa, não é essa não. Só um minutinho. Aqui. Da Adriana. Tem famílias que têm a mesma marca de nascença no mesmo local no corpo. Como explicar... Desculpa, é uma pergunta, né? Tem famílias que têm a mesma marca de nascença no mesmo local do corpo? É a primeira pergunta. Eu não sei. Como explicar essa marca nos entes de uma mesma família? Viver a mesma situação? Você lê alguma coisa a respeito disso? Eu li, sim. É como eu falei, né, Disseu? Essas marcas que vêm no corpo. Não é isso que eu pergunto, não. Lê novamente, porque Mal está dizendo que não é isso, não. É sim, vai ler novamente. Não é isso que ela perguntou. Ela está perguntando se, por exemplo, existem famílias que têm uma mesma marca de nascença, por exemplo, no pai, na mãe, nos filhos, entendeu? E o que seria realmente essas marcas? Se elas têm, está associada a alguma coisa espiritual em relação a elas. Você lê alguma coisa em relação a isso ou não? Tem sim. Olha, veja bem, se o pai e a mãe e o filho nasce, para que prova mais, né, mais precisa do que essas marcas? Comprova Então, as marcas... já vieram de outras encarnações, estão juntos hoje na mesma família. Então, Cleide, mas as marcas que a Adriana está se referindo, às vezes é uma mancha, entendeu? Uma marca de nascença, né? Vamos imaginar alguém que tem uma mancha no rosto, aí todos os filhos têm, se isso é uma prova, entendeu? Eu nunca li nada a respeito, realmente eu respondi até para a Adriana aqui. Não tem, não. Odisseu, eu também não vi, não. De ter de uma marca, tudo bem. Agora, a família toda, nunca vi também. Entendi. Isso aí Perfeito. eu não tenho como responder também, não. Não, mas eu acho Não que não é inventando. Mas pelas coisas que eu li, tem sim marcas que seja da família ali, que comprovam. Mas toda a família toda tem? Que todos têm, tem um sinal, tem gente que o pai tem um sinal nas costas, Certo. o filho já vem com o sinal nas costas. Eu não me lembro se a minha família tem um negócio desse que tem o mesmo sinal. Meu pai tem um sinal nas costas que é um caroço, e ele sempre dizia que o pai dele tinha. Entendi. Legal. Aí realmente é alguma coisa que eu não sabia. Aqui ele falava assim, coce aqui esse sinal. Até hoje, Disseu, ele manda que a gente coce esse sinal,
E eu disse, mas qual é esse sinal? Ele disse assim, meu pai também tinha no mesmo lugar. Entendi. Bom, tem Agora, algum tipo de relação. Às vezes a gente não vai saber exatamente o que que é, né? Mas tem algum tipo de relação. em que sentido a gente poderia conversar com a Adriana? Em que sentido ela tá falando esses sinais de família? Se viver alguma situação que representasse aquela marca, entendeu? Entendeu? Vamos lá. Sei lá, alguém teve algum tipo de lesão, tanto o pai, tanto o filho, os filhos têm essa lesão também da mesma maneira, entendeu? Uhum. Você já ouviu falar que uma família tem vários suicidas? Que um Sim, suicida após outro? sim, Como essa família vai resgatar em uma próxima reencarnação? Vão vir novamente juntos. E para que prova melhor se você não vier com uma marca de sinal no corpo? sim, positivo. Eu acho que realmente a Não sua é verdade? observação, a sua argumentação faz sentido, Isso, sim. olha, nossa, tem Devagar. outros exemplos de seu, que aqui, né, Sim, que a gente lá depois, né, a gente poderia falar. claro. Tem mais outra pergunta aqui também, da Verônica, ó. Ah, Mas isso é legal. ciência, mas se a gente for colocar, né, na reencarnação, né, Ediceu? Sim, com certeza. Ó, tem mais uma pergunta aqui da Verônica, tá? Você sabe responder? Eu, em relação a isso? Se eu Não, não não souber? sei. Não Não sabe? Ah, sei. não sabe. Não. Não inventa, bem, não inventa responder o que você queria, não inventa. Ó, a Verônica fez uma pergunta aqui, ó. Os espíritos que estão reencarnando neste momento não são espíritos que não estão preparados para o novo planeta regenerado? Na verdade, eu acho que é o contrário, né, Cleide? Os Sim, espíritos que estão reencarnando agora, eles já estão preparados para o novo planeta. Na verdade, eles que vão realmente fazer os movimentos necessários para que a gente realmente conclua todo esse processo de transição que nós estamos vivenciando. Você isso. concorda com isso? Quer comentar alguma coisa a respeito? Não concordo. As crianças que estão nascendo desde 2020, desde 2000, como o Divaldo fala, são crianças já vêm com preparo muito grande, justamente para esse planeta de regeneração, que vamos sair de provas e expiações e estamos entrando em regeneração, justamente para isso. Não é? Não foi à Mesmo. toa que Emmanuel já reencarnou em São Paulo, e daqui a pouco ele vai ser professor, né? As literaturas falam que ele vai ser professor. E outros que já vêm com. Parece que as crianças de hoje já vêm com um chipzinho. E ó, já sabem muita coisa. Você precisa ver. Dentro de casa, eu tenho minha neta que você precisa ver as coisas que ela fala. São coisas assim que minha filha não teve essa coisa toda quando ela nasceu em 1980. Ela não veio com tudo isso. E já minha neta, que tem 4 anos, nossa, ela faz cada pergunta e ela fala: Mamãe, eu vou fazer isso para você. Mamãe, eu vou te dar comida, que você está doente. Né? Mamãe, não entra na escola que eu vou falar. Ela está fazendo, às vezes ela vai para a psicóloga. Mamãe, você não entra, eu vou entrar sozinha. Então, são crianças que hoje já vêm preparadas. Verônica, as crianças hoje já vêm com um chipzinho, já vêm preparadas. Né? E as que vão Legal. nascer ainda mais. Ok. Tem mais uma pergunta aqui, mais uma pergunta, um comentário, talvez da Carol, deixa eu achar aqui. Só um minutinho. Espera um pouquinho só. Ó, até da questão passada, a Carol, ela tinha feito outra pergunta, eu vou achar aqui, mas ó, ela falou, ó, o meu filho tem o mesmo sinal na cabeça
do que o meu marido e meu cunhado. Então, aquilo que você estava comentando, né? Então, realmente, está aí um exemplo. Talvez a gente não consiga dizer o porquê, mas pode estar associado com aquilo que você falou. Bom? Isso, Carol. Muito bacana a história. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, tá. Tá me ouvindo, Cleide? Sim, Então, se eu vamos souber lá. responder, dou graças a Deus. Vamos lá. Ó, um adulto, a Carol está perguntando, um adulto também pode ter lembrança da vida passada? O que você acha? Nossa, Com certeza. com certeza. Quantas pessoas a gente conhece que tem lembranças de vidas passadas? A Muito. gente às vezes tem aqueles flashes, né? Do nada, fala assim, puxa vida, parece que eu conheço a pessoa, parece que eu já estive nesse lugar. Então, acho que no meu entendimento da Cleide e do Mauro, Carol, eu acho que sim, né? E às vezes tem algum acontecimento, algum cheiro, alguma música, alguma coisa que às vezes é um botãozinho que nos liga a um fato que a gente fala, puxa vida, mas por que eu estou pensando nisso agora, né? Por que eu estou associando esse acontecimento com essa outra situação? Então, eu acho que é muito comum, sim, os adultos Né? terem esse tipo de revelação, né? Não Tudo sei seu. se... Pode Fala, ser, Mauro. pode ser até num sonho, né? Sim, Sonho você viaja às vezes, né? Lembra de. exatamente. Exatamente. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Nossa, o pessoal está fazendo mais perguntas do que com o Jalmar. Ó, aqui a Dani está comentando aqui também. Ó, só para a gente não perder o assunto, então, vamos lá, ó. A Verônica comentou aqui, ó. E os que estão indo, né? Os que estão indo, em relação àquela pergunta que ela fez agora há pouco, né? Aqueles que estão reencarnando, se estão preparados. E os que estão indo? Os que estão indo, na verdade, eles, de certa forma, já cumpriram a missão deles aqui, né? É. E se a gente falar um pouquinho de pandemia, é aquilo que a gente falou em outras aulas, né? Só desencarna de coronavírus quem precisa desencarnar de coronavírus, ok? Então, todos nós temos aquilo que merecemos, né? Aquilo realmente que trabalhamos para poder conquistar, né? Então, os que estão indo, de alguma maneira, eles estão se preparando Vão se preparar se, lá, né? para, se tiverem um mérito, poder reencarnar num outro momento e poder dar continuidade ao seu processo de crescimento e evolução. Ou pode até Aí a voltar Dani... novamente, né, Disseu? Oi? Ou pode até reencarnar novamente no Brasil, né? Com certeza, com certeza. E, na verdade, é algo, esse julgamento é só Deus que sabe mesmo, né? Verdade. A, a Dani colocou aqui, ó. Acho que as crianças de hoje têm um olhar voltado ao coletivo. Interessante observar a conduta deles. Me Isso. encanto. É um comentário dela. Realmente eu concordo com ela. Realmente a criançada. Comentário brilhante, né, Disseu? Ó, aqui a Carol comentou aqui. Um adulto pode ter lembrança da vida passada? A gente já respondeu. Beleza. Aqui a Adriana comentou, desde 1980, os espíritos são mais evoluídos, fazendo com que comportamentos já enraizados no planeta sejam transformadores, né? É o que você comentou da sua netinha, ok? Então, a questão da caridade, a questão realmente da preocupação com o próximo, a preocupação com o meio ambiente, com a natureza, com os idosos, né? Até é muito interessante isso, a gente vê isso bem, bem claro nas crianças, né? É algo que realmente elas têm sido trabalhado muito nelas, nas que estão chegando principalmente. Para contar uma coisinha, viu, Disseu? Minha netinha, Sim, com 2 anos, ela pediu para o pai comprar alimento para os cachorros da rua. olha Com só, 2 anos. E o pai compra, ela coloca a água lá fora, coloca a ração, os cachorros. Ela mesmo coloca, ela vai com a menina que cuida dela, com a babá. Criança de 2 anos, você imagina que coisa mais linda. com certeza. Então, elas nos surpreendem com os comportamentos dela, né? E não aprendeu com os pais, não, viu, Disseu? Não é criticando os pais, não. Estou falando, é um, como é que se diz? É um comportamento automático da criança, né? Não, com certeza. Partiu dela mesmo, entendeu? Mas é o que a gente tem visto, né? Igual acho que a Cleide comentou a respeito do celular, né?
A criançada de hoje, ela já sabe lidar com o smartphone, ela tem uma facilidade muito grande para lidar com as coisas de informática, né? E às vezes são elas que acabam ensinando os adultos. E essa preocupação enorme com o meio ambiente, tem crianças que não gostam de comer carne. Então, você vê realmente um desprendimento, né? E você percebe digamos assim, uma atitude muito mais humana, muito mais humanitária, né? Do que em relação àquelas crianças mais da nossa idade, né? Então, eu acho que é muito comum, sim. Pessoal, se tiver mais alguma contribuição, coloca aí no grupo, tá? Algum comentário que vocês queiram fazer, a gente vai debatendo aqui e vai começando. A Adriana como colocou aqui, ó, em relação aos adultos, né, que tem aquelas lembranças, os famosos déjà vu, né? Aqueles flashes que a gente tem de lembrança, né? De coisas que... eu posso dizer uma experiência pessoal em relação a isso, porque eu sempre fui um cara bastante corajoso para muitas coisas, mas um dia que eu tive que fazer uma ressonância magnética, já brinquei isso com vocês, né? Eu entrei naquela máquina, por alguma razão me deu um estado de pânico que eu nunca senti antes, né? Então, eu acredito que esteja ligado a algum fato, ou algum tipo de desencarne que eu tive em algum passado, né? Alguma encarnação minha, onde talvez, sei lá, eu fiquei soterrado, eu fiquei preso em algum lugar, e às vezes até assistir algum filme mostre isso, me dá uma sensação de pânico e desespero, né? Então, foi algo que aconteceu em mim, que acionou alguma chavinha aqui dentro de mim, que eu nem imaginava que eu tinha esse tipo de situação. Esse E hoje tipo você não vai, de... não entra? Eu entro, assim, sabe? Mas não é alguma coisa confortável para mim. Eu entro muito mais com o propósito de tentar superar, né? Esse meu conflito, essa minha situação. Mas deixa Mas, eu não sei se é coisa do passado, não, mas isso aí dá pânico mesmo, né? Eu também entrar naquele túnel lá. E não lembro nem nada que me fez, não. Eu acho que isso aí deve ser coisa normal mesmo, né? Várias pessoas. mas igual eu falo para você, eu já vi realmente a minha sogra, ela não consegue, ela só faz o exame se ela tiver medicada. Mas, por exemplo, eu não consigo assistir um filme em que alguém esteja soterrado, entendeu? Então, eu percebo que é algo muito forte dentro de mim que de alguma maneira, alarma quando algo assim acontece. Eu não Tá? gosto de ver coisas que saia lagarto, bicho, assim. Ah, eu não gosto. Ó, alguém colocou aqui, Creide Mauro, ó, o livro Há 2000 anos, cadê? Desculpa, passou aqui. Foi embora aqui, só um minutinho, eu vou recuperar. Eu achei muito legal. O livro Há 2000 anos é um livro memorável, e esta carta de Públio Lentulus é para ler e reler, ó, né? Muito bacana aí, a Meire fazendo esse comentário. A Verônica está comentando, colocou no comentário Eu também. choro, viu? Sim, acredito, tenho pavor de altura, olha lá. Como é que a gente vai explicar esses pavores, né? Eu já conheci gente que tem medo de gato, que tem pânico de gato. A nossa Tem? amiga Mary. Bom. Então, como é que está associado isso, né? Tem uma passagem do Alberto Almeida, e você até citou ele hoje, né? Sim. Que ele vai fazer o tratamento com uma moça que tinha pânico de gato. E aí, num processo de regressão, ela comentou que ela realmente ela se via numa caverna e onde ela tinha morrido por conta de uma pantera, de um bicho, de um felino, né? E isso, de alguma maneira, desencadeou dentro dela algum tipo de trauma, ok? Então, é muito comum isso acontecer também. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguém, mais algum comentário. A Lília também está dizendo que tem medo de altura. Ok? A Regina comentando aqui, ó, descrevendo as características morais e físicas de Jesus na carta. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguém. Seu, Ó, oi. de medo de altura, eu nunca tive medo de altura quando criança. Eu andava em paredes de alturas, 2, 3 andares, e trabalhava com meu pai de pedreiro, nunca tive medo.
Hoje em dia tem, rapaz. Hoje em dia Pois tem. é. Se eu tiver A que gente... pegar um elevador que tenha vidro para descer do lado de fora, eu não consigo. É verdade. Isso é... Não sei de É onde. engraçado, né? A gente vai ficando velho e talvez a gente vai acessando memórias que quando nós éramos jovens a gente não tinha. Isso aí A que é. Carol, a Carol tá dizendo aqui, ó, eu tenho muito medo de ficar presa, não gosto de trancar a porta. Então é aquela sensação de lugar fechado também, né? É um pouco até parecido com aquilo que eu sinto. A Eliana está comentando aqui, ó, vi em um dos estudos do livro Evolução em Dois Mundos, e quando o óvulo inicia sua divisão no útero materno, ele passa por todas as fases de evolução animal, tipo uma retrospectiva de outras vidas. O feto parecem por ex com pequenos dinossauros. Legal, e realmente eu nunca li esse livro, tá? É um livro, assim, recomendado, mas eu nunca li, mas é bem interessante o comentário aqui, tá? A Lília comentou aqui, ó, achei excelente a aula, Maria Cleide, parabéns. Ô, show de bola aqui, ó. Não é só dela não, tá? Várias pessoas estão elogiando aqui a aula feita pela Maria Cleide e com a assessoria do Mauro também, viu, gente? Parabéns mesmo. O Zé Ricardo, né? Ele colocou aqui, eu creio que desde sempre, pois à medida que ocorre uma nova oportunidade de reencarne, a reforma íntima de cada ser tornará um ser mais evoluído. Sim. Adriana também colocou aqui, ó. Não sabia disso, também tenho pânico de altura. Pois é. Adorei. A Regina está dizendo que adorou a aula, está agradecendo a vocês. A Carla, a Ellen também está dizendo que foi joia, tá? Agradecendo bastante também a aula. Então, muito bacana aí a aula de vocês, viu, gente? Eu acho que 9h25 a gente já pode ir fechando, tá? A não ser que vocês queiram fazer mais algum relato, mais algum comentário. Leide, Mauro, querem falar mais alguma coisa? Não, meu Deus, já acabou o estoque. Para encerrar, tem uma frase do Leon Denis que diz: as reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride. Leon, Legal. Muito bom, muito bom. fica meus agradecimentos. Então eu quero... Viu? Legal. Eu vou agradecer e que depois você vai fazer a prece. Os meus agradecimentos ao irmão Rodolfo, a Deus, todos os mentores que me deram vastos livros, vastos slides, muitas coisas, e que eu aprendi muito, primeiramente para mim, e um pouquinho que eu aprendi eu passei para vocês. Se eu não atingir o que vocês mereciam, é no início. Eu prometo que na próxima eu vou estudar mais, vou fazer. Legal. Muito obrigada por vocês estar todos presentes. Jesus abençoe a cada um de vocês. E que essas encarnações que já tivemos e que vamos ter ainda, que nos sirva para aprendermos que só o amor constrói. Muito obrigada, boa noite. Ok, Leide. Pedir para você fechar seu microfone agora, por favor. Que não Obrigada, dê Ricardo. microfonia. Isso. Desativa o microfone, por favor. Aí, legal, obrigado. Bom, então, em nome de todos, né, todos os nossos alunos, eu quero agradecer o Mal e a Cleide pela aplicação, pela aula que foi muito legal. Acho que a experiência para vocês foi fantástica, muito bacana mesmo. E vocês entenderam agora, né, que quando a gente tem uma aula para dar e a responsabilidade de dar uma aula, é que a gente se aplica em querer estudar e aprender cada vez mais, né? Por isso que é tão importante a gente vivenciar essa experiência, e ainda nós temos muitas aulas livres. Se alguém tiver disposto a querer encarar também, tá? É só me avisar que a gente faz a reserva das aulas também. Tá bom? Então, Zé Ricardo, já vou fazer encerramento, tá? E depois você já coloca a musiquinha para nós, o Quanta Luz, tá bom? Agradecimento também ao Zé e à Regina, que se tudo isso acontece, gente, é porque eles estão ali no processo operacional do negócio, tá bom? Então, eu venho aqui falar, então dá a impressão realmente que eu estou por dentro de tudo, né? Mas não estou não, né? É o Zé e a Regina que estão ali conduzindo todo o trabalho.
bom? Então, parabéns a eles mais uma vez. E, turma, eu me despeço aqui, tá? A gente já vai encerrar e depois já coloca a musiquinha. Talvez algumas pessoas que eu não percebi se entraram ou não aqui no decorrer da aula, eu confirme depois. A maioria eu consegui colocar já a presença, tá? Mas alguns ainda ficaram faltando. Peço a todos, né, que a gente possa manter a esperança, a confiança realmente em Deus, em Jesus, na equipe espiritual, em relação a esse processo da pandemia. Muito fake news, muita informação controvertida. A gente tenha o bom senso, né, de não ouvir, não dar ouvidos para tudo e, de repente, confirmar a fonte daquilo que está sendo informado. Tem muita coisa que não tem nada a ver que está rolando aí, tá bom? Manter sempre a questão da priorização, né, entendendo que a nossa saúde está acima de qualquer outra coisa, e a fé em Deus de que realmente tudo vai passar, tá? Fé em Deus que tudo vai dar certo, tá bom? Então, que nós possamos levar os nossos pensamentos até o Mestre Jesus, agradecendo a toda a equipe espiritual pela assistência que nos foi dada, agradecendo por todas as coisas boas, por todo o carinho que nos envolveu nessa aula de hoje, agradecendo a inspiração que foi trazida a Cleide e o Mauro, né, que trouxe lições e fatos tão importantes comentados aqui na aula de hoje, e que as boas emanações aqui produzidas nessa aula de hoje sejam encaminhadas para todos aqueles que estão em sofrimento, todos aqueles que estão sofrendo, todos aqueles que estão em casa, todos aqueles que estão vivenciando essa onda de pessimismo e ainda estão com seu coração, de alguma maneira, dolorido e triste com tudo o que está acontecendo. Entendendo que toda essa lição, tudo isso que está acontecendo vai nos trazer algum tipo de ensinamento. O mais importante é que nós tenhamos condições de superar tudo isso com a paz do coração e com a confiança de que tudo vai dar certo, de que tudo vai ficar bem. Peço vibrações a todos que estão em necessidade, agradecimento a Jesus, nosso Mestre querido, e ao Deus, nosso Pai Criador. Eu digo que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos, fiquem na paz de Jesus, que assim seja. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente.
que em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.